as novas tecnologias e o relacionamento entre a advocacia e a justiça, e ainda as diretrizes para o próximo triênio da OAB Nacional, em uma entrevista com o presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado. Tudo isso agora no Justiça e Cidadania. O nosso entrevistado de hoje é o presidente da OAB Nacional, da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, recém-eleito para o Conselho Federal e passando por Rondônia aqui para dar a posse ao presidente regional, o presidente da seccional de Rondônia, Andrei Cavalcante. Vamos saber aqui sobre a OAB Nacional, quais os planos da OAB Nacional para esse próximo triênio e com relação a advocacia e o próprio judiciário brasileiro. Dr. Marcos, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Obrigado pelo convite, estamos à disposição para discutir temas importantes da advocacia e da cidadania brasileiras. O senhor acabou sendo eleito já imediatamente saindo a campo, viajando pelo país, então já iniciou trabalhando forte. É como trocar o pneu de um carro em movimento. A eleição realizada na noite e a posse na manhã do dia seguinte, e desde então, seguidamente, em atividades inúmeras e além das atividades presenciais, também as medidas que são tomadas via os meios de comunicação que nós possuímos, telefone, e-mail, então a máquina não pode parar, portanto estamos atentos ao que está acontecendo em todo o país, mesmo diante da presença física em Rondônia. Pois é, então praticamente é uma das primeiras entrevistas concedidas como presidente da Ordem. Até aqui na OAB Rondônia, no estado de Rondônia, visitando Rondônia, o senhor já falou algumas propostas interessantes que pretende levar à frente do Conselho Federal da Ordem. Quais as expectativas dessa gestão que se inicia, o que o senhor elege como alguma das prioridades? O senhor falava, por exemplo, da criação nas regionais de uma Procuradoria de Defesa de Prerrogativas. Essa seria uma delas? Nós tivemos recentemente uma eleição pautada em uma carta de compromissos que nossa diretoria atual assumiu perante os conselheiros federais da advocacia brasileira. Essa carta de compromisso traz alguns parâmetros. O primeiro é a compreensão de que a OAB deve continuar sendo a entidade de grandes causas da República, causas político-jurídicas, que a Ordem nunca se furtará a delas participar, mas que é chegada a hora de, da atual quadro histórica, podermos ter uma inserção mais efetiva, eficaz no cotidiano da advocacia brasileira, porque o advogado ele está sofrendo com muitas dificuldades, faz necessário uma ampla campanha de valorização do exercício profissional, de defesa das prerrogativas dos advogados. É chegada a hora de utilizarmos o bom nome da ordem, o bom conceito da entidade em favor do advogado concreto, do ser humano profissional da advocacia. Parar de falarmos apenas do advogado em tese ou do advogado como se ele não fosse um ser humano a necessitar de uma ação efetiva e direcionada da OAB para que ele seja valorizado. E muitas medidas iremos tomar nesse sentido de atender o advogado militante. A primeira delas já foi implantada, já por portaria da diretoria, que é a criação da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas dos Advogados. Iremos profissionalizar a defesa das prerrogativas dos advogados, com advogados contratados para exclusivamente ficar à disposição dos colegas em todo o país, no sentido de defender as suas prerrogativas. Iremos ingressar, a OAB irá ingressar como assistente em todos os processos que ocorrer aviltamento de honorário de advogado, em que os honorários foram fixados de forma ínfima
de forma inexpressiva pelo magistrado. A OAB ingressará como assistente, faremos sustentação oral nos tribunais para que o advogado seja valorizado nos seus honorários. Portanto, a criação da Procuradoria Nacional dos Advogados e o estímulo que estamos dando para a criação das procuradorias regionais de defesa das prerrogativas é um marco dessa gestão. Já iniciamos com a criação desta nova realidade e esperamos que esta e outras medidas que iremos tomar sejam verificadas como essenciais e importantes para que a OAB cumpra a sua missão de proteger os direitos e garantias do advogado, que na realidade são direitos e garantias do cidadão que é representado pelo advogado. Quando o advogado é forte, o cidadão é valorizado e o Estado democrático de direito é preservado. Até com relação à questão da valorização do advogado, tem algumas discussões que vão aí, por exemplo, com relação ao jus postulandi em alguns tribunais, né? Na Justiça do Trabalho, por exemplo, é uma máxima que existe em muitos estados ainda forte, a questão do jus postulandi, né? E qual o seu pensamento com relação a isso, esse debate que hoje se trava em todo o país com relação ao jus postulandi? O senhor acredita que o jus postulandi em determinadas situações ele ainda é importante, ou qual seria o seu pensamento com relação a isso? A Justiça do Trabalho, atualmente, não é a mesma de quando foi criada. Hoje é uma justiça técnica, científica, uma justiça que lida com questões complexas e que, portanto, o cidadão necessita do advogado para atuar na Justiça do Trabalho. É, portanto, uma desvalorização da própria Justiça do Trabalho, esta compreensão de que não é necessário o advogado na Justiça do Trabalho. Ora, se o advogado é indispensável na área civil, penal, eleitoral, por que não seria na Justiça do Trabalho? Por que a Justiça do Trabalho pode ser considerada uma justiça de segunda classe? Não considero a Justiça do Trabalho de segunda classe. Eu a considero igualmente importante como as demais. E o jus postulandi, que é insistentemente posto como algo a diferenciar para melhor a Justiça do Trabalho, acaba diferenciando negativamente. É como se dissesse a justiça de causa simples, que cuida de questões menos complexas e que o advogado não é necessário. Não é necessário alguém que estudou direito, que passou no exame de ordem para defender o cidadão. Então a Justiça do Trabalho, ao insistir nessa tese, ela acaba se diminuindo em meu sentir. E, portanto, a OAB luta para que o advogado seja considerado indispensável na Justiça do Trabalho. Já aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados um projeto de lei. A OAB, em conjunto com a ABRAT, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, aprovamos na Câmara, na CCJ da Câmara, um projeto que extingue o jus postulandi, ou seja, permite que o cidadão tenha em seu favor o advogado. Por que a empresa está em juízo, defendida por um advogado, e o cidadão pode ir sem um advogado? Esse cidadão vai ter certamente um desnível, vai ser prejudicado. E junto com o fim do jus postulandi, estamos lutando também pelo estabelecimento de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, porque é uma discriminação a mais não poder essa atual situação em que os colegas advogados da Justiça do Trabalho não têm o devido pagamento dos seus honorários, fazendo com que o cidadão que necessita contratar o advogado pague sozinho os honorários. Ele não tem, nesse caso, a obrigação de que a outra parte que perdeu a ação também ajude a pagar os honorários do advogado. Portanto, é uma matéria considerada na nossa gestão como essencial, principal, esta de pôr fim ao jus postulandi e instituir os honorários na Justiça do Trabalho. Bom, nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Nós estamos conversando com Marcos Vinícius Furtado, presidente da OAB Nacional. A gente volta já já.
Estamos de volta, eu estou conversando com Marcos Vinícius Furtado, que é presidente da OAB Nacional, falando agora nesse início de gestão, como estão as perspectivas e a prospecção da atuação da Ordem em todo o país. Doutor Marcos, e com relação a como que funciona hoje essa comunicação, essa interação entre a OAB Nacional e as seccionais de todos os estados? Entre as nossas propostas, não é, que vamos implementar neste triênio, nesses 3 anos que ora se iniciam, à frente de 780 mil advogados de todo o Brasil, está a de formalizar uma gestão compartilhada, participativa, em que a OAB Nacional seja efetivamente uma entidade à disposição das seccionais da OAB para que o advogado seja cada vez mais atendido em suas necessidades. A OAB Nacional, portanto, terá essa atenção especial com todas as regionais da entidade, mas principalmente com as seccionais mais necessitadas, as menores seccionais, aquelas que precisam de forma mais efetiva do braço firme, do braço forte da OAB. Portanto, iremos também instaurar uma gestão pautada na descentralização administrativa, na absoluta transparência no acesso à informação. Queremos implantar na Ordem todos os critérios da Lei de Acesso à Informação e da Lei da Transparência e vamos também fazer uma revisão do sistema eleitoral da Ordem, de tal modo que ele fique mais democrático e mais participativo. Portanto, são esses 3 compromissos programáticos que iremos cumprir, além de, como já disse, lutar no Congresso Nacional para implantar as conquistas necessárias para a advocacia, como a inclusão do advogado no sistema do Simples, no sistema tributário do Simples, como também a criminalização da violação das prerrogativas do advogado, a instituição das férias dos advogados. Portanto, são bandeiras que, ao lado dos honorários da advocacia trabalhista e da advocacia pública, e também a manutenção das conquistas da advocacia no novo Código de Processo Civil, são bandeiras que certamente irão ocupar a nossa gestão e, em sendo alcançada, transformará esta gestão em uma página vitoriosa da advocacia brasileira. O senhor que era da diretoria, da então presidência do presidente Ofir Cavalcante, o senhor era secretário-geral e agora presidente. E oriundo do Piauí, então, quer dizer, da seccional do Piauí. Então aí, quer dizer, o senhor conhece muito bem a realidade, de repente, de um estado que tem talvez mais necessidades do que outros, né? Como às vezes quem está longe do eixo dos grandes centros, né? Então está aí a sua preocupação, não é isso? Perfeito, sou oriundo de uma seccional pequena do meu querido Piauí, conheço a realidade das seccionais do nosso país. Já estive várias vezes em Porto Velho, Boa Vista, Macapá, Rio Branco, enfim, da minha Teresina, aos vários estados do Nordeste, como seccionais pequenas do Sul, é o exemplo de Vitória, do Espírito Santo. Essas seccionais menores, que têm poucos advogados, comparativamente a Rio, São Paulo e Minas, elas necessitam mais da atenção da Ordem. E irei dar a devida prioridade para as menores, porque penso que tratando as menores de forma mais efetiva, adequada, eu estarei introduzindo-as no cenário nacional com muito mais força. A Ordem ela é federativa, ela é uma entidade que respeita cada estado da federação e, por ser uma entidade federativa, ela deve trabalhar para que as pequenas seccionais participem desta federação de modo mais altivo, sem depender de amparos eventuais, porque ela terá aquela permanente atenção do Conselho Federal da OAB. Doutor Marcos, uma preocupação que sempre foi da OAB, e eu acredito que isso é uma preocupação, acho que de todos, é a questão da qualidade dos cursos oferecidos hoje na área do direito, a qualidade dos profissionais que vêm para o mercado, né? A quantidade de universidades hoje formando cada semestre mais uma leva de advogados. Qual o seu pensamento com relação a isso? A qualidade do ensino jurídico no Brasil? O Brasil, nos últimos 20 anos,
passou de uma situação de 200 cursos de direito para 1.300 cursos de direito. Em 20 anos aumentamos mais de 1.000 cursos de direito. Sem dúvida alguma, uma ampliação em tão pouco tempo no número de faculdades foi seguido certamente de uma diminuição da qualidade. O exame de ordem está a revelar o baixo índice de aprovação das faculdades ruins, comparativamente o alto nível de aprovação das boas faculdades. A OAB irá propor ao MEC, ao Ministério da Educação e Cultura, o congelamento de criação de novas vagas em curso de Direito e para que possamos fazer uma inspeção especial naqueles cursos de baixa qualidade, de tal modo a diminuir o número de vagas ofertadas e até fechar os cursos que não conseguem sequer aprovar alunos no exame de ordem. Então teremos uma jornada firme, dura, contra fábricas de diplomas, contra cursos de direito que são verdadeiros caça-níqueis, que praticam estelionato educacional, que vendem falsas promessas, que transformam sonhos em pesadelos. Portanto, temos que nos opor a esse tipo de cursos de direito que não primam pela qualidade, mas querem apenas obter resultados financeiros. Seremos implacáveis nessa gestão em relação à má qualidade de ensino. Vamos estimular as boas faculdades, estimular no sentido de premiá-las, reconhecê-las, mas iremos também não permitir o funcionamento de faculdades sem qualificação. A gente percebe que nessa eleição que teve em todas as seccionais foram muitos jovens, inclusive assumindo a presidência. O caso de Rondônia, o caso do Acre. Então, renovando e com a juventude, inclusive na presidência nacional. Obrigado. Inclusive, aí existe a Escola Nacional da Advocacia, a ENA. A escola pretende também intensificar exatamente para preparar esses advogados, os aprovados no exame de ordem ou assim, que estarão ingressando no mercado de trabalho. Existe um programa especial para isso? Perfeito. Agradeço pelo elogio quanto à juventude. De fato, é algo importante para o nosso país que as instituições se renovem a partir mesmo da possibilidade de cada advogado participar. Há 20 anos estou no exercício da advocacia e nesse período de 2 décadas consegui com intensidade apreender as necessidades e as dificuldades enfrentadas pela advocacia em todo o país. Do ponto de vista da Escola Nacional de Advocacia, iremos fazer um amplo trabalho de inclusão digital dos advogados. O núcleo de inclusão digital, ele será um somatório de esforços da ENA, Escola Nacional de Advocacia, com as caixas de assistência, os conselhos seccionais e o Conselho Federal da OAB, no sentido de preparar e capacitar o advogado para o processo eletrônico, como também para que tenhamos estrutura para que o advogado possa atuar no processo eletrônico. A ENA é fundamental para a capacitação do advogado. Sem dúvida alguma, iremos fazer com que esta escola tenha uma inserção cada vez maior na vida de cada advogado brasileiro. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos falar no terceiro bloco exatamente sobre o processo judicial eletrônico, a OAB, o Judiciário, a Justiça Brasileira. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado. E nesse bloco nós dedicamos para falar sobre o processo judicial eletrônico. Doutor Marcos, qual é a visão da advocacia com relação ao processo judicial eletrônico? Como ele está se instalando em todo o país, especialmente o da Justiça do Trabalho, né? E como que os advogados estão assimilando bem? Estão enfrentando algum tipo de dificuldade? Como que está? Sabemos que o processo eletrônico é uma realidade.
ele virá de qualquer modo, ele será algo positivo para a sociedade brasileira, para a cidadania e para a advocacia. Não se opõe ao processo eletrônico em si. A objeção que a advocacia brasileira faz é a forma assodada com que, por vezes, esse processo eletrônico é implantado no país afora, em que, sem a devida adequação, sem o devido diálogo entre o Poder Judiciário e a advocacia, há a implantação de um processo eletrônico que exclui a cidadania do acesso à justiça ao impedir que o advogado exerça a sua profissão. Temos um grave problema, que é o fato de que cada tribunal tem um processo eletrônico diferente. Então, o processo eletrônico da Justiça do Trabalho é diferente da Justiça Comum Estadual, que é diferente da Justiça Comum Federal, que é diferente da Justiça Eleitoral, que é diferente, de sua vez, do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Portanto, o advogado é obrigado a ter 5, 6 computadores, um computador para cada processo eletrônico, porque não há uma sistematização do processo eletrônico no nosso país. Então, os tribunais não se comunicam, não há uma comunicação, uma sistematização entre os vários sistemas, o que faz com que isso dificulte muito a vida do advogado. Depois, em muitas comarcas e varas, não há internet adequada, banda larga com eficiência, e tudo isso, por vezes, é esquecido por alguns dirigentes que parece que, por vezes, querendo fazer biografia na sua gestão, acaba por querer implantar assodadamente, sem a devida cautela e prudência, o processo judicial eletrônico. Portanto, a OAB é a favor do processo judicial eletrônico, mas conclama a sociedade brasileira a observar esse assodamento com que esta excelente ideia está sendo implantada. Por que deve ser totalmente implantado e exclusivo no mês de fevereiro? Não podemos aguardar mais alguns meses, não podemos aguardar mais alguns anos. Agora há pouco, em um debate ocorrido nessa seccional, ouvi tanto da Justiça do Trabalho local como da Justiça Comum Estadual, por seus representantes, a palavra de que são necessários pelo menos mais 2 anos para que completamente se estruture para a implantação do processo judicial eletrônico. Então, a própria justiça local é favorável a uma implantação com mais prazo. Como poderia, portanto, os órgãos de cúpula fazer diferente? Então, faz-se necessário, urge, que os órgãos de cúpula ouçam seus próprios membros, os próprios magistrados de primeira instância, que não concordam com esse assodamento na implantação do processo judicial eletrônico, para que as coisas sejam feitas de forma parcimoniosa, de forma prudente. As grandes conquistas são feitas com prudência, porque o processo vem para a eternidade. Então, você aguardar para que implante completamente e de forma exclusiva o processo judicial eletrônico alguns meses, ou 1 ano, ou 2 anos, não vai atrapalhar o mérito da ideia, que é torná-lo realidade para que nós tenhamos uma justiça mais ágil, mais célere, que é o objetivo de todos. O Justiça e Cidadania tem até acompanhou também no Acre, como é a jurisdição do TRT, que acabou o nosso programa acompanhando o Rondônia e Acre, tem acompanhado algumas ações. E no TRT da 14ª tem sido implantado de forma paulatina, né? Recentemente nós produzimos uma matéria lá em Rio Branco, que quer dizer, a Justiça do Trabalho está promovendo o treinamento, participando, né? Então, com relação a isso, o senhor acha importante o seguinte, é que seja implantado de forma paulatina, na medida, porque nós vivemos uma realidade, hoje a Justiça, o TRT do Amazonas, do Pará, de Rondônia e Acre, esses 6 estados são apenas 3 tribunais e a realidade geográfica é muito diferente. Então isso é uma preocupação, inclusive, levantada pela própria Justiça do Trabalho, o juiz responsável aqui da 14ª região, né? Está na Amazônia. Então, a realidade amazônica é diferente. E aí, ao seu ver, não só na questão do processo eletrônico, como que o senhor vê também a participação da OAB nesses locais de difícil acesso, como a Justiça também tem procurado levar a Justiça lá. Perfeito. A maneira adequada de implantar é esta, sem assodamento, dialogando com a OAB, com o Ministério Público, magistratura, todos conversando, cada um contribuindo para a capacitação do outro,
e fazendo com que a implantação seja algo positivo para todos e não algo negativo ou excludente. Afinal de contas, o Estado e o Estado juiz, ele existe para prestar jurisdição ao cidadão. Se ele implementa uma medida que, ao invés de possibilitar o acesso à justiça, acaba por dificultar o acesso à justiça, essa medida não pode ser considerada boa. Portanto, a OAB está à disposição para este diálogo. Inclusive, iremos internamente fazer o núcleo de inclusão digital, iremos capacitar os advogados para o processo judicial eletrônico. Contudo, a implantação abrupta, assodada, sem essa devida ponderação e sem o diálogo, pode resultar em efeitos negativos para que o cidadão tenha acesso à justiça. Por isso que a OAB conclama todos os poderes a perceberem que nós não vivemos a realidade de Brasília, dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário, que nós temos uma realidade brasileira muito mais difícil, muito mais penosa, e que essa realidade deve ser observada na implantação de todas as medidas do Estado, inclusive do Poder Judiciário, e particularmente da implantação do processo judicial eletrônico. Quem vive na Amazônia e também no interior do Nordeste sabe exatamente o que é isso, né, doutor Marcos? Mas eu quero agradecer aqui a sua participação no programa. Eu sei que o senhor está de passagem aqui indo para Manaus e o Justiça e Cidadania agradece, a nossa produção agradece. Aqui de pronto, o senhor aceitar o nosso convite. Eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais e eu agradeço imensamente a sua participação. As considerações finais vão de agradecimento a toda a advocacia brasileira, à sociedade de meu país, com aquela palavra de que podem crer que esta gestão irá ter altivez suficiente para permanecer defendendo as grandes causas da República, mas vai defender o cidadão, a valorização do cidadão através da defesa das prerrogativas do cidadão que são exercidas pelo advogado. Com aquela compreensão de que o processo judicial ele não existe para oprimir o ser humano. Ele existe justamente para proteger o ser humano da opressão do Estado. E de que, portanto, o ser humano há de ser respeitado, o trabalhador há de ser respeitado, e o respeito à pessoa no judiciário significa o respeito ao advogado que defende o cidadão em juízo. Portanto, vai esta palavra final de que o advogado forte é indispensável para que o cidadão seja valorizado. Mais uma vez, obrigado. Eu conversei com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Nacional, da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que falou aqui tudo, né, sobre a questão da atuação da Ordem em todo o país e também esse relacionamento com a cidadania e com a própria justiça. Nós agradecemos também a sua audiência, pode participar do programa sugerindo pauta através do e-mail ascom@trt14.jus.br ou pelas mídias sociais que está em seu vídeo. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser.